Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola da Bíblia. E hoje o título desta lição é Enquanto a Igreja for assim, estamos mal. O que eu vou falar hoje é um assunto muito sério. E eu até fiz aqui uma interrupção na série sobre o Apocalipse. Eu irei, claro, gravar mais lições sobre o Apocalipse e os fins dos tempos. Mas fiz de propósito esta interrupção, colocando esta lição, porque eu quero passar para vocês algo que está no meu coração nestes últimos dias, que me tem assim preocupado e perturbado ao mesmo tempo. E quero-vos falar acerca da ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. E vou começar por ler as instruções que o apóstolo Paulo deixou a nós todos. Podemos ver isso na carta da 1 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 em diante. O apóstolo Paulo escrevia assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Veja só. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. Ele ouvia dizer e ele acreditava mesmo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eles juntavam-se para comer a ceia do Senhor, mas Paulo dizia que a vossa maneira de se juntar não tem nada a ver com o propósito da ceia do Senhor. Porque ele depois diz, porque, versículo 21, comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, ao ponto que chegou. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, disse o apóstolo Paulo. E agora ele lembra as instruções que recebeu de Jesus Cristo e que nós podemos lê-las também nos Evangelhos, quando você chega à parte da ceia do Senhor, ou a da última Páscoa, quando Jesus se reuniu com os seus discípulos. E o apóstolo Paulo, no versículo 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque, todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, cada vez que a igreja se junta e que estão juntos, comem juntos e pegam no pão e no vinho, lembram-se da morte de Jesus, em memória dele. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Porquê? A seguir vem a resposta: não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Este corpo está a falar da igreja. O não discernir a igreja verdadeira da igreja falsa, a nossa incapacidade desse discernimento
pode causar problemas, e já vamos ver qual. Versículo 30 diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, isto é, já estão mortos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, disse Paulo. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Paulo tinha à frente dele uma igreja problemática. A igreja de Coríntios era uma igreja de muita confusão. Havia dissensões, guerras, e quando chegava esta parte deles celebrarem a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como muitos também chamam, eles tinham uma atitude de falta de respeito. Eles se desrespeitavam uns aos outros, eles não esperavam uns pelos outros para comer. É engraçado que hoje nós, nas igrejas, apenas usamos o vinho e o pão, mas eles, neste tempo, e também de acordo com aquilo que Jesus fez com os discípulos, a ceia era mesmo uma ceia, tinha tudo na mesa para comer, tinha comida e tinha também o pão e o vinho. E o que acontecia é que os que chegavam primeiro, provavelmente é o que estava a acontecer, os que chegavam primeiro à igreja num dia desses, de ceia, o que é que eles faziam? Começavam logo a comer, e claro, os que primeiro chegam, comem logo o que é de bom, o que é melhor que está na mesa. E os que chegam em último, acabam por comer os restos, aquilo que os outros não quiseram comer, e havia até casos até que alguns se embriagavam com o vinho. Então estava uma grande confusão, mas acima de tudo, a raiz do problema era a divisão que existia nesta igreja. A falta de respeito que os irmãos em Cristo tinham uns pelos outros. E é disto que eu quero falar, e é isto que hoje me preocupa muito como pastor, porque também eu tenho uma igreja, sou responsável por cuidar de uma igreja, tenho, digamos assim, a meu cargo esta grande tarefa de ter uma igreja firmada nos princípios verdadeiros do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É um grande desafio, e eu como pastor tenho que ter este cuidado de verificar que os irmãos que eu tenho a honra de os pastorear, eles sejam amigos uns dos outros, que tenham respeito e que não haja entre eles divisão, nem guerras, nem contendas, porque isso causa graves problemas. Se a igreja for assim, como esta igreja de Coríntios era, qual é a consequência? É que enquanto a igreja for assim, a igreja está mal, nós estamos mal. Porque passamos a vida a faltar-nos ao respeito uns aos outros, a tirar-nos pedras uns aos outros, a darmos pontapés na canela, por assim dizer, uns contra os outros. E isso causa o que a Bíblia fala aqui. Por causa disso, no versículo 30 diz: por causa disso, deste tipo de atitude, deste tipo de conduta, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E é exatamente isso que eu reparo no modo geral. Claro que nem todos são assim, mas no modo geral, a grande parte da igreja hoje no mundo está doente, está fraca, e muitos estão mortos. Uns estão mortos fisicamente, morrem mais cedo, e outros estão mortos espiritualmente. E eu vejo isso pelas viagens que eu faço, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço. Como eu já tenho dito, eu durante mais de 30 anos eu viajei por muitos países, viajei em mais de 30 países também, e vi muita coisa. Vi coisas muito boas, coisas não tão boas, e acima de tudo o que é que eu vejo nestes últimos tempos?
uma degradação na Igreja de Jesus Cristo em termos de união. A Igreja não está unida. A Igreja está cada vez mais desunida e estamos nos dois extremos. Temos igrejas do lado do 8 e temos as igrejas do lado dos 80. É uma espécie uns é o deixa andar e os outros viraram para o radicalismo. São radicais, são os novos fariseus do século XXI que infelizmente existe. Não estou a dizer isto para querer menosprezar, mas para alertar a nós todos, tanto de um lado como o outro, que há qualquer coisa que nós precisamos de fazer, porque senão quem vai sofrer somos nós todos. É o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo. Assim como um casamento, a Bíblia diz em Gênesis que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, junta-se à sua esposa e tornam-se numa só carne. É o que a Bíblia diz em Gênesis. Quando o casal começa a andar dividido, a desejar a separação e até consumar a separação, isso traz graves consequências. Consequências tais que dificilmente se recupera. Porquê? Porque quando eu estou contra a outra pessoa, eu estou contra a mim mesmo, porque somos ambos um corpo. Se eu for contra a minha mulher e se eu ferir a minha mulher, eu estou a ferir a mim mesmo. Porquê? Porque ambos somos uma só carne. Com a Igreja é igual. A Igreja, os cristãos, eu estou a falar agora dos cristãos que fazem parte realmente da Igreja verdadeira de Jesus Cristo. Esses somos um só corpo. Quando eu falo mal ou quando eu falto ao respeito a pessoas de outras igrejas só porque eles não são iguais àquilo que eu faço, àquilo que eu penso, eu estou a ferir a mim mesmo. Estou-me a magoar a mim mesmo. E isso traz consequências graves. É por isso que hoje, cada vez mais, as pessoas estão num estado que ninguém se entende. O mundo olha para nós, para a Igreja de Jesus Cristo, e acha tudo ridículo, porque nós passamos a vida toda na internet a falar mal uns dos outros. Eu falo por mim, eu próprio tenho que mudar alguma atitude minha errada. Assim, nós precisamos todos nos acertarmos. E a Igreja de Coríntios era assim. Se nós formos aí a 1 de Coríntios 3, mais atrás, vamos ver como é que a igreja era. Veja só como é que este pessoal era, que é o que hoje, infelizmente, acontece em muitos lugares. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E eu, estava o apóstolo Paulo a falar para eles, a escrever, não é? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eles eram uns bebezões. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, olha só, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? E esta igreja era assim, eles tinham inveja uns dos outros, falavam mal uns dos outros, eles tinham pregadores preferidos, eles causavam guerras e contendas entre todos. E é isto que a igreja tem que parar. Eu, como pastor, se a minha igreja, a Igreja Lighthouse, estivesse assim neste estado, eu próprio não servia mais a Santa Ceia enquanto isto não fosse resolvido. Porquê? Porque há um hábito hoje que as igrejas criaram o costume de todos os meses, uma vez por mês, principalmente no início de cada mês, servir a ceia, a Santa Ceia, nas igrejas. Ora, tudo isso é muito bom. O problema é como é que está a conduta do pessoal. Se o pessoal é assim como este pessoal da Igreja de Coríntios, carnais, estão divididos, falam mal uns dos outros, não são unidos,
então não sirva a ceia, porque senão corremos o risco de enfraquecer a igreja, de irmãos ficarem doentes, porque não estão a discernir o corpo de Cristo, são pessoas murmuradoras, têm línguas compridas, falam da vida de toda a gente, criticam tudo e todos, e andam a fazer parte da Santa Ceia. E eles vão ficando cada vez mais fracos, vão ficando doentes e alguns morrem mais cedo. Porquê? Eu só estou a ler o que a Bíblia diz. Então eu próprio, eu tenho muito cuidado, eu não estou para aí virado, andar a toda a hora a servir a Santa Ceia, porque isto é um assunto sério. Porque Jesus mandou fazer isto. Porquê? Porque é símbolo de unidade. É símbolo de união. Se nós formos a 1 de Coríntios 12, versículo 25, ainda estamos em Coríntios porque o problema estava a acontecer nesta igreja. 1 de Coríntios 12, o apóstolo Paulo teve a necessidade de exemplificar a igreja como um corpo humano. E a certa altura, no capítulo 12, versículo 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Se você olhar para o seu próprio corpo humano, não é? Não, tenho aqui a minha mão, não é? Tenho aqui os meus olhos, a minha boca. Todos estes membros são diferentes, mas todos são essenciais. Até este dedo pequenino que eu tenho aqui. A ver. Se me cortarem este dedo, algo vai mal. Não, eu vou sofrer. E nós passamos a vida a ferir-nos uns aos outros, a dar facadas uns nos outros, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, criticando, e vai por aí fora. Veja, com isto, eu não estou a dizer agora que nós vamos aceitar toda a gente que é espiritual no mundo, vamos aceitar como eles são. Não é isso que eu estou a dizer. Deixa-me falar agora aqui um bocadinho acerca, por exemplo, do que está a acontecer atualmente no mundo, acerca do ser ecuménico. O ecumenismo é um projeto que nasceu no coração de algumas pessoas, incluindo na Igreja Católica pelos Papas, não é? Este último Papa está a trabalhar muito nesse sentido, de reunir as religiões todas do mundo, todos os credos, e fazer toda a gente unida, sermos irmãos uns dos outros. Bem, isso não é bíblico. Não é isso que eu estou a falar. Porque quem é falso profeta, quem é falso, nós temos que combater. Nós temos que expor, não é, o falso evangelho. Mas o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo só há um. E esse evangelho que une a igreja de Cristo, não é? Aqueles que já estão salvos em Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé, diz a Bíblia que fomos salvos da ira de Deus e temos a vida eterna com Deus. E dentro desses, e é para aí que eu estou focada, esta mensagem é para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único caminho que nos leva a Deus. É? Esses sim fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja de Jesus Cristo, todos os que já nasceram de novo pela fé. Aleluia! Ora, nós que fazemos parte deste corpo de Cristo, nós temos que parar de andar a falar mal uns dos outros. Vamos imaginar aqui esta situação. Vamos imaginar que os irmãos da igreja dos rins vão visitar os irmãos da igreja do coração. Ora, o rim é diferente do coração. O rim funciona de uma maneira que não tem nada a ver com o modo que o coração funciona. Quando você vai visitar os irmãos da igreja dos rins, vai visitar os irmãos da igreja do coração, eles vão ver o quê? Coisas diferentes. Epá, lá na minha igreja não é assim. Eu cá não sou assim. Eu faço diferente. Olha só para isto. Aqui só pensam em bombear o sangue. Que grande confusão. Lá nós não. Lá filtramos o sangue e a urina. E então
nós vamos ver diferenças e depois passamos a vida a falar mal uns dos outros por causa dessas diferenças. No entanto, somos todos de Cristo. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E é isso que eu estou a falar, é disso que eu estou a falar. Eu não estou a falar do ser ecuménico, porque eu não posso ser irmão de um bruxo, eu não posso ser irmão de um feiticeiro, de uma pessoa que acredita na cientologia, ou de uma pessoa que acredita no Reiki, ou de uma pessoa que acredita na Virgem Maria como o caminho, como a Mãe de Deus. Isso é que é falso. Eu não posso ser irmão de pessoas assim. Mas eu sou irmão de quem? Sou irmão em Cristo daqueles que creem em Cristo como o único caminho que nos leva a Deus. E esses irmãos em Cristo, esses sim, temos que ser unidos. Temos que ser amigos. Temos que nos respeitar. Temos que entender a missão de cada um. Temos que respeitar as igrejas e as formas como elas trabalham, que são diferentes, e temos que respeitar. Há igrejas que estão mais avançadas, têm mais conhecimento, outras não têm tanto conhecimento. Então nós temos que respeitar. Repara aí, voltando a 1 de Coríntios capítulo 3, 1 de Coríntios 3, no versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, está a falar para a igreja. O fundamento, a grande fundação, a grande pedra de esquina da igreja de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Ora, as outras religiões, a cientologia, o budismo, o hindismo, os muçulmanos não creem em Jesus Cristo. Eles não têm Jesus Cristo como a pedra principal da fundação da religião deles ou da crença deles. Então, com esses eu não posso ser irmão deles. Respeito-os como seres humanos, mas não posso aceitar o evangelho que eles pregam, as ideias deles, porque eles são contrárias à palavra de Deus. Por isso eu não posso ser amigo deles no sentido de estar a concordar com as crenças deles. Mas Paulo está aqui a dizer assim, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Glória a Deus. Todavia, como pelo fogo, quer dizer, vai ter sofrimento, vai ter detrimento, vai passar as passas do Algarve, como se costuma dizer, mas será salvo. Glória a Deus. Porquê? Porquê é que será salvo? Porque crê em Cristo. Porque foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Assim como o pai Abraão foi, pela fé ele foi justificado. Então, o que é que eu vejo aqui Paulo a dizer? Paulo está a dizer assim: há pessoas que em cima do fundamento de Jesus Cristo fazem prédios maravilhosos, de ouro, de pedra preciosa, de prata. São aquelas pessoas que têm mais conhecimento da Bíblia, sabem mais da Bíblia, mais do Evangelho. Ora, sabendo mais, eles têm a possibilidade de terem igrejas que sejam fundadas em cima deste fundamento de Jesus Cristo, com coisas de ouro, de pedras preciosas, com coisas como deve ser, que toda a gente gosta. E então quem construir, quem edificar a igreja nos fundamentos certos, que é a palavra de Deus, não é? Junto com o fundamento principal, que é Jesus, esses vão ter prémio. É o que o Paulo está a dizer. Vão ter prémio, vão ser louvados por Jesus Cristo. Nós vamos ser julgados todos. E vamos receber galardões. Mas aquelas pessoas que em cima do fundamento de Jesus Cristo constroem a igreja em cima de feno,
palha e madeira, ora, estão a construir às vezes de qualquer maneira, ou porque sabem pouco, ou não sabem melhor, sei lá, eu não faço a mínima ideia. Uma coisa eu sei, todas as obras, todos os prédios que nós edificarmos em cima de Jesus Cristo, todos eles vão ser provados pelo fogo. E esse fogo vai mostrar quem é que tem prémio e quem não tem. Os que não têm prémio, graças a Deus, eles não perdem a salvação, porque a Bíblia diz o tal será salvo, no versículo 15. Mas será salvo, mas vai ter muito problema. Se nós construirmos a nossa vida na areia, vamos ter problemas. Se construirmos uma igreja em cima de fundamentos meio... Por exemplo, você sabe que deve fazer certas coisas, mas não faz, vai ter detrimento. Se você sabe que precisa de obedecer a Deus em determinadas áreas e você não obedece, você corre o risco de ter detrimento. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam em tudo, são fantásticos em fazer tudo certinho, glória a Deus, vai ter galardão, vai ter um prédio de ouro, de prata, pedras preciosas, glória a Deus por isso. Agora, isso não nos dá o direito de julgar os outros. Porque o único juiz que vai julgar tudo e todos é Jesus Cristo. Jesus é que vai julgar as obras dos santos, da igreja. Jesus é que é o juiz daqueles que são da igreja. E Ele é que vai julgar. Não me cabe a mim julgar, nem cabe aos outros julgar. Eu posso, quando vejo certas coisas que a mim parece-me que não estão certas, eu posso tentar ajudar o meu irmão. Olha, irmão, a Bíblia diz isto assim, 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 olha, toma cuidado e tal. Eu posso e devo fazer isso. Mas se aquele irmão não quiser seguir o meu conselho, eu não vou ficar zangado com ele, olha. Fico apenas triste, mas agora não me cabe a mim agora estar a julgá-lo e a querer deitá-lo abaixo e não querer mais falar com ele. Que esse é que é o problema que eu vejo hoje. Eu vejo este problema assim, entre os cristãos, não é? Entre aqueles que são da mesma fé, que têm Jesus Cristo como fundamento. Não é? O que é que eu vejo? Se ele não faz como eu acho que deve fazer, já não falo mais com ele. Irmão, cada um de nós anda na luz do Evangelho que sabe, que lhe é revelado pelo Espírito Santo. Se você vê que alguém não está a andar no Evangelho, ou se em alguma área essa pessoa não está a proceder corretamente de acordo com o Evangelho, então eu sugiro a si que você ore por essa pessoa. Ore pela pessoa para que o Espírito Santo possa abrir os olhos e possa mostrar o erro e a pessoa possa ir a tempo de se arrepender e de pôr em prática aquilo que é correto. Mas nós temos que parar de falar mal uns dos outros e parar de criticar. Eu, sinceramente, irmãos, tenho pensado muito nisto. Estou triste no sentido de ver tanta guerra, tanta contenda. Na verdade, somos todos ainda muito carnais e precisamos nos arrepender e sermos cada vez mais espirituais, mais virados para aquilo que é espiritual e podermos aceitar as pessoas como elas são, como elas fazem as coisas. Se lá na tua igreja as pessoas querem cantar e louvar a Deus sentados, glória a Deus, deixa-os cantar sentados. Se na outra igreja eles louvam a Deus de pé, glória a Deus, deixa-os estar de pé. Se na outra igreja, vamos parar de atirar pedras, porque isso é que está a enfraquecer a igreja. Eu termino esta exortação, este ensino, lembrando-me duas situações, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Eu quero dizer a todos vocês, meus amados, e a mim também, que é possível a Igreja de Cristo ser saudável ao ponto de não haver ninguém que sofra doenças, que sofra problemas financeiros ou falta de trabalho, o que quer que seja. Eu estou-me a lembrar no Velho Testamento, no tempo do rei Salomão, foi o melhor tempo da nação de Israel. Era uma nação tão próspera nesse tempo que você nem imagina. Leia lá a história, vá lá ler a história. Outro episódio que eu me lembro era no início da Igreja de Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo
3, 4 e 5, você vê que não havia ninguém que tivesse falta de alguma coisa, porque toda a gente se ajudava uns aos outros. E é aquele tal homem, agora estou-me a esquecer o nome dele, peraí, acho que está aqui em Atos 5, o Ananias. O Ananias e a Safira, que tentaram enganar os apóstolos, eles até morreram, porque o espírito era tão bom da igreja que Deus não quis correr riscos de contaminação, e eles morreram logo ali, acabou-se ali o problema, porque aquela igreja era unida, aquela igreja estava amigos uns dos outros, ajudavam-se uns aos outros, ninguém tinha falta de nada, é o que a Bíblia diz lá em Atos. E por isso eu quero dizer que é possível voltar a esses tempos, é possível as igrejas serem assim. Vamos pegar naquilo que nos une e deixar de parte aquilo que não nos une. Se houver alguma coisa que nos incomode, vamos tentar falar com o irmão, vamos dizer assim, irmão, olha, aqui nesta área eu penso que você não está a fazer bem, veja bem. Mas se o irmão não quiser fazer, isso é com ele, não vamos agora deixar de falar com a pessoa só porque a pessoa não quis fazer o que você quis. Temos que ter esse bom senso. Temos que ter esse bom senso. Eu só estou a ler o que a Bíblia diz, irmãos. Porque uma coisa é certa, não há ninguém, nós não podemos ser todos iguais. Como o corpo. O nosso corpo não é tudo braço, não é tudo olho, não é tudo boca. Somos membros diferentes, com operações diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. E o chefe, ou o cérebro desse corpo, é Jesus Cristo. E por isso, quando nós vamos para a ceia do Senhor, temos que ir com esta mentalidade. Para lá. Eu faço parte de uma família. Ok? Existem problemas, existem às vezes muitas situações para resolver. Então o que é que temos que fazer? Antes de tomar a ceia, tenho que me reconciliar com as pessoas com quem eu estou magoado. Reconciliação é o ponto de ordem. Mas, assim como também lá em Mateus 5, 23 diz que ninguém deveria dar oferta sem primeiro se reconciliar com aquele que nós estamos magoados. A reconciliação, o sermos unidos, o sermos amigos, os respeitarmos uns aos outros mutuamente, é fundamental para que a bênção de Deus deixe sobre a nossa vida. Salmos 133 diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce. Esse óleo sagrado, essa unção sagrada, esse poder de Deus sagrado desce sobre a vida da igreja toda. E a igreja começa a ter vida. Em vez de ter detrimento, em vez de ter fraqueza, em vez de ter doença, em vez de ter morte, a igreja passa a ter vida. E é essa vida que Deus deseja para todos nós. Este é o meu desejo, irmãos. Deixo aqui esta minha recomendação. E claro, agora cada um de nós é livre de fazer o que bem entender. Da minha parte, sei, e Deus é testemunha, que farei tudo o que eu posso para ajudar nesta unidade. Por outro lado também, realmente, quem for falso, quem não fizer parte da Igreja de Cristo, esses têm que ser expostos, porque as falsas doutrinas têm que ser expostas. Porque isso também é outro problema, que se nós queremos num evangelho falso, nós também vamos morrer e andar fracos. Ok? Mas isso fica por uma outra altura. Deus te abençoe e sempre em frente com Jesus Cristo. Deus te ama.